Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande mais uma vez poder estar aqui com vocês. Estamos na quinta-feira, né? Já indo para a parte final da semana. E como eu falei, essa semana vai ser a última da série Textos Difíceis. Ainda vão existir outros textos que alguns irmãos me passaram. Amanhã nós vamos estar falando sobre alma e espírito. Vamos fazer, na verdade, como se fosse não um estudo bíblico, mas mostrando alguns textos. E nesse contexto de alma e espírito, existem outros textos, né? Até um do apóstolo Paulo, quando parece que fala de três coisas, né? E parece que está dividindo ali a alma, o espírito, como é que é isso? Então, tem, por exemplo, sobre a lei de Deus, né? A lei e a graça, existem alguns textos falando sobre esse contexto de lei e graça. É, o, deixa eu me lembrar aqui, aquela história de Juízes, de um levita que esquartejou a esposa. Na verdade, não é um texto difícil, né? Uma coisa assim estarrecedora, né? Alguém que esquartejou a esposa. O que que houve ali? Por que que aconteceu isso? Ou por que que Deus permitiu? Talvez a gente não consiga algumas respostas, mas eu não estou porque são textos que eu não consegui resolver, porque não. Eu vou estar fazendo aí ao longo das semanas, mas eu vou fazer temas livres, né, em alguns momentos, até chegar a uma nova série. E nesses temas livres, nós vamos estar aí falando alguma coisa aí durante o dia, ou talvez em alguma mensagem no culto de quarta ou no culto de domingo. Mas pode ter certeza que uma dessas mensagens aí, né, do levita que cortou a esposa lá, na verdade, ela já estava falecida, mas não ninguém enterra seu morto esquartejando alguém, né? Apareceu morto, você vai enterrar seu pai, você vai, não faz isso. Então, por que que aconteceu isso? Então, a gente vai estar vendo alguns desses temas aí. E com outros que realmente alguns irmãos falaram, mas na grande maioria dos textos que os irmãos nos comunicaram, nos falaram, nos pediram, a gente fez aí outros textos, Deus acabou nos mostrando para a gente procurar e fazer, e o tema vem se rendendo, né? Talvez, se achar que aí é importante, nos comentários vai dizer aí, pastor, continue um pouco mais de temas difíceis, e porque senão daqui a pouco a Bíblia inteira, né? Eu estou lendo aí de um lado de outro, já tem mais de um mês, daqui a pouco vai chegar no segundo mês e eu estou ainda em textos difíceis, tá bom? Existem outros textos que nós não tocamos, principalmente aí da lei e da graça, né? Tempo da lei, tempo da graça, quando principalmente o apóstolo Paulo. Não, mas não porque a gente não saberia responder, né? Paulo era judeu, defensor da lei, guardador do sábado, não tem nenhuma dificuldade com os textos que podem parecer que ele está falando contra o sábado, contra a lei, ele não está falando. Então, João, quando foi arrebatado no dia do Senhor, João era judeu. Qual é o dia do Senhor para o judeu? Não é domingo. Então é coisa simples, mas são textos que podem trazer alguma aí. Tá vendo aqui? Foi arrebatado, foi no domingo, tá bom? Mas a gente pode, com o tempo, falar esses temas aí de maneira separada, tá bom? O tema de hoje tem a ver com a parte 2 do arrependimento das cidades ímpias. Na verdade, das cidades ímpias e das cidades do povo de Deus. Porque ontem nós lemos que o povo que era de Israel, né, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, que eram cidades ali da época de Jesus, rejeitavam os ensinamentos de Jesus. Na verdade, a liderança no geral, parte do povo, mas a liderança também. Porque algumas dessas cidades, Cafarnaum e Betsaida também,
né? Betsaida foi aquele contexto de perto do lago de Gazaré, de Genezaré, em que houve aquele negócio da manada de porcos, né? O povo judeu cuidando de porco, é inconcebível isso, é inconcebível. Tem coisas que lá no céu a gente vai entender. Eu deixo aqui uma coisa só. Se é algo que Deus orientou para você não comer, não beber, não fazer uso, te pergunto, para que eu vou ganhar pão com isso? Então, no caso do porco, se estende a outros, mas o porco ali é claro, não pode comer porco. Para que eu vou criar porco? Não posso fazer isso, não posso beber isso, não posso beber. Para que eu vou? Então, só, só no céu, irmãos. Algumas coisas é só no céu, tá? E eu me prefiro parar até aqui para não ir além da minha mente. Mas no céu. No céu a gente vai saber de muita coisa. E lá no céu, Papai do céu vai nos explicar muitas coisas. Pastor, então o senhor não está falando toda a verdade? Tô, pode ter certeza. E se houver necessidade, quem tiver dúvidas pode me perguntar pessoalmente sobre determinadas outras coisas. Mas uma coisa é certa, se não é aquilo que é para usar para você, porque Deus já te orientou, não tente ganhar dinheiro com aquilo ali. Talvez não é esse o melhor caminho, ok? Nesse contexto das cidades lá do povo de Israel que rejeitaram Jesus para as outras cidades, falaram de Tiro, de Sidom e falaram de Sodoma. Note que eu terminei ontem dizendo o seguinte: Deus não vai pedir perdão, né? Se você quiser assistir com mais detalhes, está aí, se você não assistiu, mas que ambas vão ser condenadas. Uma vai ser mais condenada, a outra não. E óbvio, né? Uma pecou e foi destruída. A outra pecou e não foi destruída. Foi pecando, foi pecando, foi pecando. Então tem mais pecado. É coisa óbvia. Quem mais peca, mais paga. E não importa se é povo de Deus ou se não é povo de Deus. Pelo contrário, se é povo de Deus e está pecando, pior, porque conhece a verdade. É esse o texto ontem de Jesus e o texto de hoje continua. No início da semana, eu falei do sinal de Jonas, dos 3 dias e 3 noites, e mostrei aí também que não são literais. Se fosse, teria uma outra palavra. No entanto, disse também na segunda-feira, no tema da segunda-feira, que teria um texto, a continuidade desse texto, falando lá do juízo. Jesus ele diz que os ninivitas, que a rainha do sul, que seria a rainha de Sabá, essa palavra Sabá vem da região do sul da Arábia, lá no Antigo Testamento. Então, Jesus já diz rainha do sul. Vão se levantar e vão condenar. Note, ontem o texto que eu falei é que vai haver menos rigor para essas cidades ímpias do que para as cidades que são, entre aspas, cidades dos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão que se perderem vão ser mais condenados do que os ímpios. É isso mesmo. É isso que Jesus colocou ontem. E é forte isso. Se eu sou filho de Deus, se eu conheço Deus e eu me perder, eu vou queimar, eu vou sofrer, sim. Pode ter certeza, porque na hora do pecado não sofro. Vou sofrer depois. Na hora do pecado, não, deixa eu fazer. Faz à vontade, que depois, meu irmão, você vai sofrer. Aí dá até vontade pelo espírito humano de dizer que vai ser atormentada pelos séculos, mas não vai. Eu já disse aqui que não vai, mas dá vontade. Deve ser por isso que durante a Idade Média se usava essa expressão. Pelos séculos dos séculos, você vai ser atormentado pelo lago de fogo, enxofre. E aí haja dinheiro, né? Porque quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Pastor, o que eu posso fazer para me salvar? Deposita o seu dinheirinho na igreja.
você vai ser livre, vai ter uma casa no céu. Mas que dá vontade de achar que vai queimar pelos séculos dos séculos, dá vontade de falar para algum. Tem uma classe de pessoa que serve ao Senhor que dá vontade de falar. Mas eu sei que não é verdade, então eu não posso dizer. Voltando para isso, me perdoe se eu falei alguma coisa. Hoje, Jesus ele fala que vai levantar algumas pessoas no juízo e vão condená-las. Condenar quem? O povo de Deus. Note que o texto está falando dos ímpios, mas na verdade não é dos ímpios, é dos justos, que não são justos. Vamos lá? É Mateus capítulo 12, é os versos 41 e 42, naquele contexto do sinal de Jonas. E é o mesmo texto se encontra em Lucas capítulo 11, a partir do verso 31 e 32, que é a continuidade do sinal de Jonas. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Pai, estamos aqui. Demos aqui no início falamos algumas coisas do que vamos fazer. Amanhã estaremos terminando este momento aí de textos difíceis. Nos ajude, Senhor, a entender que as mensagens aqui não são mensagens para machucar, mas para abrir o caminho para que o Espírito Santo possa fazer morada em nossas vidas. Que o Senhor possa nos repreender enquanto há tempo. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente aceite os conselhos e as exortações do Espírito Santo. Estamos no limiar da nossa salvação, no limiar da tua vinda. E estamos muito acomodados, principalmente por causa do Covid, que agora que a gente está em casa. Então, Senhor, abra a nossa mente para a gente estudar a tua palavra. Abra a mente para que a gente possa entender a mensagem de hoje. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, eu até falei amém, queridos, né? Mas lembre, estamos no limiar da nossa salvação. Jesus está muito próximo de voltar. Nós não sabemos os tempos. Seria tão bom se a gente soubesse. Ou não, né? Ai que Jesus volte daqui a 100 anos. Ah, aí que não viria ninguém mais para a igreja. Ah, mas se ele voltar amanhã, poxa, eu vou até me ligar pedindo, Senhor, pastor, abre a igreja hoje, que a gente quer ir para a igreja. Que a sua fé não seja baseada em milagres ou pseudo-milagres. Aconteceu coisa boa, você vai. Aconteceu algo ruim, você não vai. Que a sua fé não seja baseada nisso, porque você vai se decepcionar. Que a sua fé seja baseada na razão que você tem no Senhor. Que você acredite plenamente nas coisas dos céus, porque a sua mente assim lhe diz. Pense nisso realmente. E uma coisa que eu deixo para vocês, antes de entrar propriamente na mensagem, porque tem a ver. Pode voltar a congregar? Volte. Porque a casa de Deus não é aqui. A minha casa, eu invoco Deus nesse lugar. Eu oro a Deus. Sei que Deus se faz presente na minha casa, mas ela não é a casa de Deus. Ela não é. Nunca foi e nunca será. A casa de Deus, que Deus colocou o seu nome, se chama hoje igreja. Se eu não tiver pernas, se eu não tiver mais condições de locomoção, então o Senhor vai fazer da onde eu estou a minha igreja. Agora, se eu, porque a igreja não é só as quatro paredes, nós somos a igreja de Deus, o corpo do templo do Espírito Santo. Agora, se eu posso ir literalmente à casa de Deus e não vou, porque isso, porque aquilo, porque vou dar contas. Eu e você. Eu, porque também não avisei, e você, porque não quis atender. Então, como eu já estou avisando, por favor, tem oportunidade de ir à igreja? Vá. Está chovendo, está fazendo sol,
Sol à noite é difícil, né? Mas no sábado, sei lá, tá fazendo? Vá, vá. E o Senhor vai cuidar da sua vida. Não estou dizendo que quem não vai à igreja não vai se salvar. Eu estou dizendo daqueles que podem ir à igreja e não vão, ficam em casa. Preferem ficar em casa. Eu não sei por quê. Então, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele, servo Davi, que falou isso, o rei Davi, tinha erros, hein? Mas está aguardando a breve volta de Jesus. E nós, que não cometemos os mesmos erros que ele cometeu. Se Jesus voltar hoje, estamos prontos? A mensagem de hoje, quero ler os versos 41 e 42, diz assim, Mateus 12, 41 e 42. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Está aqui alguém que é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está alguém maior que Salomão. Bem, Jesus ele termina esse contexto do sinal de Jonas dizendo que tanto os ninivitas, quais os ninivitas? Os ninivitas que ouviram a mensagem de Jonas. Jonas pregou dizendo que a cidade seria destruída. Está em Jonas, se você depois leia com calma, principalmente Jonas capítulo 3. Eu só vou ler o decreto do rei, olha só. Verso 6 diz assim: chegou a notícia ao rei de Nínive, Jonas 3, veja do verso 5 ao verso 9. Mas eu estou lendo o verso 6, diz assim: esta notícia chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se em cinza. E fez uma proclamação em Nínive, mandando que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água. Ou seja, mandou o povo jejuar. E clamarão, verso 8, fortemente a Deus, e se converterão dos seus maus caminhos e da violência de suas mãos. Já pensou, gente? Um rei pagão, promíscuo, glutão, dizendo o quê? Vamos jejuar, vamos orar, clamar, pedir perdão. Ninguém vai comer nada, nem animal nenhum, vai todo mundo jejuar na marra e cada um se converta do seu caminho. Quem sabe Deus vai salvar essa cidade. Você viu isso em algum momento no meio do povo de Deus? Não. Desse jeito, não. O que a gente vê diante do povo de Deus é sempre aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles do deixa disso, não é bem assim, para que isso? Que sofrimento é esse? A gente vê isso. Ou vê um grupo realmente impactado com a mensagem do Senhor e vivendo aquilo ali, e um outro grupo no mais ou menos. No caso lá dos ímpios, não, você vê o povo no erro mesmo. Mesmo, né? Mesmo é coisa de malandro. No erro mesmo, sabe? Então, assim, nesse contexto, nessa situação aqui, Jesus ele diz que os ninivitas estarão, se levantarão no juízo. No original, eu coloquei assim, né, traduzindo. Os homens de Nínive. Literalmente seria os homens de Nínive. Homens no sentido genérico, tá? Homens e mulheres. Os homens de Nínive, ou os homens ninivitas, melhor, né? Ao levantar-se dos mortos, porque aqui só está levantarão, mas no original a palavra levantar-se é levantar-se do repouso, levantar-se dentre os mortos, erguer-se, fazer nascer. Bem, nascer não, porque eles já eram nivitas, então eles já nasceram.
Então, o contexto aqui de traduzir, de fazer levantar, é mais voltado com o repouso, e o repouso, a Bíblia já falou do sono, e o outro, a expressão levantar-se dentre os mortos. Então, não está errado você colocar levantar-se dentre os mortos. Então, quando os ninivitas levantarem dos mortos, quando é que vão se levantar dos mortos? Quando forem ressuscitados, certo? Não existe alma. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Talvez não vai terminar tudo, porque é muita coisa que fala sobre alma e espírito, né? A gente está muito enraizado com isso aí, é difícil a gente sair disso. Então, levantar-se dos mortos com esta geração, no juízo, com esta geração. Essa expressão no juízo é realmente no julgamento. No julgamento. Ora, bem, eu acredito que há um julgamento no céu hoje. Bem, os ninivitas não estão lá. Não é isso. Não é agora, então. É quando? Se você for ler Apocalipse, capítulo depois do capítulo 20, você vai ver ali no capítulo 20 que vai ser mortos e vão ser ressuscitados depois dos 1000 anos. E durante o milênio haverá os livros de registro e os justos serão o quê? Juízes e sacerdotes de Deus por 1000 anos. Então, durante o milênio, o grupo que ressuscitar vai também ser sacerdote e vai julgar. E após o milênio, está lá em Apocalipse capítulo 20, tá? Não é o tema de hoje, mas para você entender, porque olha só, os ninivitas se levantarão no juízo. Hoje é o juízo. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Mas eu não vi nenhum ninivita aqui vivo. A rainha do sul se levantará. Essa expressão se levantará ainda é mais específica, porque está falando dela, especificamente dela. Essa expressão se levantar é literalmente despertar, fazer despertar do sono. O outro é levantar do sono. É uma palavra diferente, mas é levantar do sono, levantar do túmulo, né? Da morte, representando a morte. Aqui é literalmente despertar do sono, acordar. Acordar do sono da morte. Então, essa outra palavra que se refere à rainha do sul é mais a palavra ressurreição mesmo, que é traduzida normalmente por ressurreição. Só que aqui não fala de ressurreição, porque seria assim, né? Uma pancada muito forte. Mas para os judeus foi uma pancada forte, porque Jesus estava sendo bem forte, bem firme. A gente, né, escreve ali, interpreta, traduz assim para adoçar um pouco, para botar um pouco de mel, para poder o povo aceitar a mensagem, porque se for muito duro, o povo não gosta, né? Então, me perdoe aí que às vezes falta um pouquinho de mel, mas falta para mim também, que eu leio, aprendo. Tudo isso, queridos, que eu estou pregando, eu não sabia de parte, mas quando eu estudo mais e mais para a gente tentar interpretar, eu aprendo também e fico feliz por ter aprendido. E realmente aprendo e compartilho com você. Todas as mensagens que eu tenho falado, seja aqui gravado ou na igreja, ou em qualquer lugar que eu prego, é daquilo que eu aprendi e falo. Aprendi e falo. Não tem por que eu aprender e guardar para mim, porque Deus vai me cobrar isso. Então eu falo. Então, nesse contexto aqui, levantar, ressuscitar, despertar do sono da morte, não é agora. Eu não estou vendo ninguém deles sendo despertado. Então, em Apocalipse, capítulo 20, versos 4 ali, ó, o verso 4 fala: vi também tronos, verso 4, e se assentaram aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Então vai ter julgamento. Vi a alma dos decapitados, ou seja, aqueles que morreram no Senhor, né? Por causa do testemunho de Jesus. Então, na parte final, está ali, ó, reinaram com Cristo e viveram durante 1000 anos.
Então, o milênio lá no céu viraram reis, sacerdotes e juízes, porque eles vão julgar, verso 4. Ponto. No verso 11, aí é que ele viu o grande trono. O verso 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, então se abriram os livros. Aí é depois do milênio. Então, durante o milênio vai haver um juízo. Então, parece que esse texto está me apontando para lá, porque é só lá que ela vai despertar do sono. Não durante o milênio, mas na volta de Jesus. Na volta de Jesus, ela vai despertar. Ou não? A rainha é rainha de Sabá, mas ela não era ímpia, ela se converteu. Ela se converteu. Olha só a história dela em Crônicas, Segunda Crônicas, quero ler com vocês aqui. Segunda Crônicas, capítulo 9, também está em Primeira Reis, capítulo 10, se eu não me engano. Mas Segunda Crônicas, capítulo 9, eu vou ler os versos 13 em diante. Presta bem atenção. Vocês ouviram o que o rei de Nínive falou. Vamos decretar e vai todo mundo obedecer. E quem sabe vai se arrepender. E o povo se arrependeu. Aí eu te pergunto: esse povo que se arrependeu não se salvou? Se salvou, pode ter certeza. O resto de Nínive eu não sei. As outras gerações de Nínive eu não sei, porque Nínive não existe mais. Mas aquela, naquele momento, naquele contexto, sim, e Jesus está falando do contexto de Jonas, não está falando de outro momento. Então, aquela geração vai ressuscitar com esta geração. Que geração? A geração que estava ouvindo Jesus. Literalmente, a palavra ali não é geração, no original é família. Tribo, seria tribo? Cadê? Aqui, eu traduzi aqui. É geração. Deixa eu ver aqui, irmãos. Linhagem. Linhagem é a palavra. Esta linhagem. Vocês, linhagem, porque o povo judeu gosta de linhagem. O povo crente gosta de linhagem. Eu faço parte da linhagem do povo de Deus. Faz mesmo? Sua vida é diferente? Você é alguém diferente? Você realmente, quando fala, sai poder da sua palavra? Porque que linhagem é essa que não faz nada? Sabe? Que não vive as coisas dos céus? Então, isso não é linhagem. Me perdoe. Porque os ninivitas, quando levantarem, vão nos julgar. Então, para que eu não seja julgado pelos ninivitas, os ninivitas, é isso que Jesus está dizendo. Então, para que eu não seja julgado, já que eu faço parte da linhagem, linhagem, eu sou da linhagem que não como carne de porco, que guardo os mandamentos de Deus, então haja como alguém que guarde realmente os mandamentos de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na lei de Deus, medita de dia e de noite. Então, queridos, com isso em mente, do Salmo 1, Paulo nunca arrebentou a lei de Deus. Nunca, 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 nunca. O que ele sempre arrebentou são as falsas interpretações de fazer um bando de coisa errada, mas se agarrar na lei de Deus, porque eu guardo a letra da lei. Com isso, vai para o inferno. É isso que Paulo fala. Não, não é. Para Deus não há judeu nem grego. É isso que é. Por isso que eu não falei aqui o contexto. Quando você lê a Bíblia inteira, é impossível os que se salvarem serem anarquistas. Porque se não existe lei, se a lei foi cravada na cruz, então todo mundo é anarquista. Não há lei, não há regra, cada um por si, Deus por todo. Não é assim quando a gente joga bola? Né, vai tirar a dedanha e tal, ou então vai 0-1, né? Assim, eu me lembro quando eu era menininho. Hoje eu não vejo ninguém nem jogando bola por causa de Covid. Ah, cada um por si, Deus por todos. Não, não existe isso na vida cristã. Então, queridos, por que eu estou falando isso? Porque, olha só,
Se você medita na lei de Deus dia e noite, e você é uma árvore plantada junto ao corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido, e que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa, olha para o povo de Deus. Você vê o povo de Deus assim? Não vê. Aí tá, tem alguma coisa errada. Ou o salmista errou, ou Deus é mentiroso, ou o povo de Deus é mentiroso. Aí eu te pergunto, o salmista errou? Não, ele estava inspirado por Deus. Deus errou? Nunca. Deus não erra, não mente. Quem está errando nessa história? Entre Davi, entre Deus e o povo. O povo que não obedece os mandamentos de Deus, que não medita na lei de Deus dia e noite. Dia e noite. De dia eu estou pregando aqui, mas para amanhã eu continuar pregando com o mesmo poder, com palavra, eu tenho que meditar na lei de Deus dia e noite, então, ou seja, o dia inteiro. Se a partir que eu terminou a mensagem aí, desliguei o celular, passei para o YouTube e acabou, e aí eu vou pecar, porque aí é só amanhã, e aí amanhã eu peço perdão de novo para orar. Meu querido, minha querida, eu estou brincando com a salvação. Não pode, não posso ser assim. Agora, eu estou pregando para um povo que quer se salvar. Então, nós precisamos mudar. Eu preciso mudar a cada dia. Precisamos melhorar? Precisamos melhorar. Cada dia. Então, o povo lá se arrependeu. E o povo daqui? Tem que se arrepender, porque senão eles vão levantar em juízo e vão julgar. Olha da rainha, a rainha de Sabá, que não era circuncidada, não é mulher, mas não era da linhagem de Abraão, tá? Era uma pagã. Verso 3. Vendo, pois, segundo a Crônicas 9. Pode você ler do verso 1 em diante, mas eu quero ler o verso 3. Vendo a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, que Salomão edificara, que casa? O templo de Salomão, tá? A casa dele também. Mas a comida da mesa, os oficiais, o serviço de seus criados, os copeiros, os trajes, holocaustos que se oferecia na casa de Deus, aí a Bíblia diz assim: ela ficou fora de si. E disse o rei: foi verdade as palavras que ouvia a respeito da sua fama e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não acreditava no que se falava. Sabe, quando você for fiel a Deus, quando não, né? Você é fiel a Deus. Mas quanto mais fiel você for a Deus, mais as pessoas vão falar da sua fama para os outros. Chama fulano, chama ciclano, chama Beltrana, porque ela é mulher do Senhor. Ele é homem do Senhor. Ele vai orar sobre nós. Ele vai nos dar conselhos. Nós somos pastor, não, queridos. O mínimo que eu tenho que fazer é ser homem de Deus. Mas eu tenho que ser mais do que isso. Eu tenho que ensinar aos meus queridos amigos e que estamos irmãos em Cristo que eles também devem ser homens e mulheres de Deus. Porque a fama precisa crescer. Não porque sou eu, sem mim nada podeis fazer. Mentira. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Agora, comigo ou semigo, o povo anda. A mesma coisa com você, irmão. Com você ou sem você, a igreja anda. A igreja não anda sem Deus. Agora, quando você é um servo de Deus, quando você luta com o Senhor e vive com o Senhor, as pessoas vão chamar você, mesmo quando você está desanimado. Porque olha só, um servo de Deus pode se desanimar? Pode. Elias não se desanimou? Moisés não se desanimou? Jesus se desanimou, só que Jesus não abandonou o barco. Os outros pediram até a morte. Jesus até falou: minha alma está profundamente entristecida até a morte, mas não seja feita a minha vontade. Essa foi a diferença de Jesus para os outros. Moisés, Elias. Então, a gente pode estar desanimado? Pode, mas a gente sabe que não pode fugir. E aí, nessa hora, a gente recobra as forças. O que não pode é o tempo inteiro um servo de Deus, uma serva de Deus, longe, longe, jogada às traças. É o que mais a gente vê. Você vê mais o povo de Deus prostrado do que de cabeça erguida. Gente, a gente está indo para o céu ou não está? Estamos nos últimos momentos da história dessa terra. E você vê o povo de Deus prostrado. Porque está orando? Não, porque está no pecado.
o rei que jejuou e o povo que não jejua, do povo de Deus, vai fazer o que no dia do juízo? Vai ser só julgado no dia do juízo. E aí ela ficou fora de si quando ela viu a sabedoria de Salomão. A gente lê Provérbios, Eclesiastes de Salomão, a gente não fica fora de si, a gente nem muda, nem muda de vida. Então ela ficou fora de si e ela disse: Eu, contudo, não acreditava no que falava, até que vim com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria e da tua fama. Eu vi com os meus olhos, queridos, vão falar de mim e vão falar de você para os outros, se você for fiel ao Senhor. E não vão contar a metade do que você é. Se você, porque o que é o servo de Deus, ele é plantado, ele é uma árvore frondosa diante de um rio, e esse rio é a água da vida. Porque ele medita na lei de Deus, ele não fica sentado em roda de conversa fiada, escarnecedores. Eu não estou falando de roda de amigos, conversar, distrair a mente. Não, não é isso não. É de gente que fica escarnecendo, escarnecendo de Deus, zombando das coisas de Deus. Ele guarda a sua mente para meditar na lei de Deus, para obedecer a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus ele medita dia e noite. Ele não é um lunático, ele não é um fanático, ele é alguém equilibrado. Porque se tem alguém equilibrado na face da terra, são os filhos de Deus, são os servos do Altíssimo. Estes são os mais equilibrados da face da terra. E Satanás tem tanto ódio desse povo que ele tenta desequilibrá-los emocionalmente. Mas eles não são desequilibrados. Eles conhecem, assim diz o Senhor. Eles seguram o poder de Deus nas suas mãos. E eles sabem que tudo que eles são não são nada se o Senhor, se o Altíssimo, se o Onipotente não estiver do lado deles. Por isso eles se agarram ao Senhor e agem diante do Senhor. E quando eles agem diante do Senhor, eles acabam tendo coragem de falar. Eles acabam tomando assim a força do Senhor e falam, porque sabem que há alguém por trás deles, guardando e os protegendo contra as setas do inimigo, contra os reinos das trevas. Paulo diz que precisamos usar a armadura de Deus para resistir às ciladas do maligno, às tentações do mal, às flechas. Não é isso que Paulo diz? Como é que alguém que fala disso está acabando com a lei de Deus? Não está. Está acabando com a falsa interpretação de que eu podia fazer tudo, mas eu sou povo de Deus, eu sou circuncidado, eu sou isso e aquilo. Eu não vou morrer. Não vai. Jesus está dizendo que vai. Porque no dia do juízo eles vão se levantar. Tá, mas está dizendo que vai levantar com essa geração, mas essa geração também vai ser levantada. Um vai ser levantado antes do milênio, um outro grupo vai ser levantado depois do milênio. Vai. Que vai ser levantado, todo mundo vai. Agora, um grupo vai levantar antes, o outro vai ser levantado depois. O que levantar antes vai julgar o que vai ser levantado depois. Simples assim, está lá em Apocalipse capítulo 20. Agora, que vão ser levantados, vai. O povo de Deus, né? O povo vai. E ela ficou fora de si, eu não ouvi nem a metade. Felizes, olha o verso 8. Felizes são os teus homens. Felizes são estes servos que estão sempre diante de ti, diante da sua sabedoria. Felizes são aqueles que são povo do Senhor. Isso é uma pagã falando, porque eles estão diante da sabedoria do céu. Felizes são o povo do Senhor. Não é isso que diz Zacarias? Que o verdadeiro servo de Deus vão vir, as outras nações vão segurar na orla de um judeu e vão dizer assim: não, nós não vamos te largar, nós não vamos te abandonar. Deus queria que o povo de Israel fosse esse povo, que os outros povos, as outras nações, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Era para os outros agarrarem as orlas, as bordas do manto de um judeu e dizer: nós não vamos te largar, porque você tem sabedoria, porque você fala.
Moisés está falando. Que povo é esse sábio, inteligente, que quando nós formos fiéis, os outros vão dizer de nós? Que povo é esse que é sábio, inteligente, que tem leis tão justas, tão corretas, tão verdadeiras, que esse povo é tão verdadeiro, tão honesto, tão bondoso? Aí eu te pergunto, olha para o povo de Deus. Eu não estou falando agora só do sábado, não. Que guarda domingo, que guarda sábado. Olha para o povo de Deus. Você vê esse povo? Cadê esse povo, meu Deus? Cadê esse povo tão justo, tão correto, tão verdadeiro, tão amável? A gente só vê briga. Pastor, vem aqui. Pastor, faz isso. Por favor. Ah, é, pastor, não vem. Eu não estou querendo me eximir, não. Eu tenho erros. Tenho erros, filho. Muitos. E aí? Não vai então ninguém. Ninguém vai então. E verso 8: Bendito seja o Senhor teu Deus, Deus de Salomão, que te agradou a ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque Deus ama Israel. Como é que alguém que diz que Deus ama Israel, no dia do juízo, vai abrir os livros e vai ver que tem gente de Israel que não amou a Deus? Me diga como essa pessoa que agora disse: esse Deus ama Israel. Como é que essa pessoa, quando abrir os livros de juízo e ver que o povo de Israel, muitos do povo de Israel, não amaram Deus verdadeiro, imagina o que ela vai pensar desse povo? Ingrato? Que é isso? Que povo ingrato é esse? Quem dera se Deus me amasse como ama o povo de Israel. Mas o objetivo era justamente para o povo de Israel mostrar para os outros povos que Deus os ama também. E do mesmo jeito que Deus amou Israel, Deus queria amar os outros povos, ou que os outros povos descobrissem disso. Isso. Só que o povo de Israel não, Deus me ama e vocês são nada. Vocês não são ninguém. E às vezes a gente tem isso hoje. Eu não como isso, eu estou salvo. Eu não como aquilo, eu estou salvo. Eu guardo este dia, você não guarda, você vai se salvar, você vai se perder. Bendito seja o rei, o Senhor, teu Deus, porque Deus ama Israel para estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Por isso, queridos, eu termino dessas duas classes de pessoas. Jesus está dizendo para as cidades de Cafarnaum, para a cidade de Tiro, perdão, para a cidade de Corazim, Betsaida, naquele outro contexto, e ali para Jerusalém, para o povo todo de Israel, os ninivitas. Agora vocês entendem o texto? Os ninivitas se levantarão no juízo, verso 41. Eles vão ressuscitar esta geração e a condenarão. Essa expressão condenarão é emitir um julgamento contra, julgar digno de punição. Por que vão julgar digno de punição o povo de Deus? Como é que os gentios vão julgar digno de punição o povo de Deus? Porque os gentios que não tinham pleno conhecimento de Deus se arrependeram. E o povo de Deus, que tinha tudo, até o amor de Deus, conforme a rainha de Sabá, não amaram a Deus como Deus os amou. Não responderam a este amor. Então vão emitir um julgamento contra. Vão julgar digno de punição. Você já viu alguém bondoso, um pai bondoso e um filho judiando do pai? Você vê uma pessoa assim, poxa, que homem bom, pai bondoso. Aí você vê o filho, que o senhor é isso e aquilo. Aí você olha aquela situação, você fica assim, mas que filho ingrato. Pois é isso que os ímpios que se converteram vão dizer do professo povo de Deus: ingratos, indignos.
Então eu termino dizendo o seguinte: Jesus está dizendo, por que eles vão condenar? Porque eles se arrependeram, eles vestiram de saco de cinza, eles mudaram a mente. Essa palavra se arrepender no original é mudar a mente, mudar a mente. Ponto. Eu fazia uma coisa, deixei de fazer, agora eu faço outra. Eu mudei a mente. Você se arrepende? Eu preciso me arrepender eu preciso mudar a mente todo dia, porque senão a gente vai para o caminho errado. A rainha do sul se levantará. E aí ele diz: está aqui quem é maior do que Jonas. Essa expressão, e eis que está aqui, no original é veja, olhe, repare. Jesus, eu nunca vi ser tão direto. Jesus está dizendo: veja, olhe, repare em mim. Jesus está mandando o povo olhar para ele. Eu sou maior que Jonas. Vejam, olhe, repare em mim. Isso está no original. Aqui não está assim. Aqui está, eis aqui, eis aqui. No original, não, é eis, olhe, veja, repare. Foi para isso que eu vim. Eu sou maior que Jonas. Eu sou muito maior, muito mais excelente que Salomão. Está aqui alguém maior que Salomão. Estou diante de vocês e vocês me rejeitaram e estão me rejeitando. E eu termino dizendo o seguinte: queridos, precisamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Hoje, de maneira excepcional, eu vou também colocar no Face não só o link, mas eu vou colocar o vídeo. Não sei se outras pessoas vão assistir, mas compartilhe. Não vou deixar só no meu canal. Compartilhe, porque eu não quero ser julgado pelos ninivitas. Acredito ter mais luz do que eles. Eu acredito, por mais que ela tenha a rainha de Sabá, tenha visto Salomão, toda a sua grandeza, nós, pelos exemplos passados deixados nesta santa palavra de Deus, nós podemos ter uma luz maior do que deles. Que não sejamos julgados por eles, mas que a gente possa estar salvos e com Cristo reinarmos pelos 1000 anos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai. Com certeza, Senhor, as minhas mensagens não são para magoar, machucar ou ofender alguém, mas para nos despertar da nossa vida, do nosso sono, da nossa mornidão. Abençoe a tua igreja. Abençoe aqueles que ainda não fazem parte de igreja nenhuma também. Mas não estou aqui simplesmente para falar, busque ao Senhor. O nosso objetivo aqui, Senhor, como arautos da verdade, é falar que há um Deus que vai voltar, há um Deus que se compadece de nós. Nós precisamos mudar a nossa mente. Mude a nossa mente. Faça-nos arrepender dos nossos erros, Senhor, para que a gente possa endireitar, que o Senhor endireite as nossas veredas, os nossos caminhos e tenhamos a salvação dos céus. E que no dia do juízo nós possamos trocar conhecimento com os ninivitas, que possamos trocar conhecimento com a rainha de Sabá, mas que não sejamos julgados por eles. Nos ajude, Senhor, a estarmos diante da tua face, que hoje possamos viver como se estivéssemos diante da tua face. Nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.